Fala pessoal do Terceira Venda, hoje aqui nessa quarta-feira fria em São Paulo, eu tô aqui num ambiente mais acolhedor hoje, eu exclusivamente e o meu parceiro de bancada. Pra quem tá vendo a câmera, ele não faltou, ele tá aqui do outro lado da tela, porque hoje vai ser a sabatina, porque se tem um assunto que ele sabe é de preço, negociação e de como vender. Mas pra quem não te conhece, Bandão? Pra quem não me conhece. E Quem aí, tá sem galera, tudo internet? bem? Não, todo mundo acha que me conhece um pouco, mas pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Bando, co-founder da Do Bootcamp. Bootcamp, sou diretor hoje comercial da Megavic, e aqui no Terceira Venda, com muito prazer, com o nosso amigo, Isso e aí. vamos falar hoje bastante sobre preço, sobre objeções, não deixa de ser objeções do comprador, e como é que a gente tem que tratar esse assunto no dia a Exatamente. dia. Exatamente, Bando. E a gente vai pra objeção que provavelmente é a objeção que mais aparece. Aí eu vou colocar um vírgula. Essa objeção ela aparece muito. E se você for lá no seu funil de vendas e você colocar os motivos de perda lá, eu quero saber desses 100 últimos leads, o que foi o motivo da minha perda? Vai estar o quê? Preço. Preço. Então, para você que tem a objeção de o seu produto, serviço está caro, hoje o Bando vai contar como resolver esse problema. Bando, pra gente começar, você encontra muito essa objeção de preço? É o dia a dia? Ou não? Você acha que se você fizer uma venda bem feita, essa objeção ela vai sumindo aos poucos? Não, o preço sempre é determinante, Lucas, porque agora a gente falamos um pouco na live anterior, né, no bootcamp anterior, quando estava com o Franco, da questão da trajetória. E como é que chegou no seu último CRM pra você falar para o seu vendedor lá por que você colocou preço. Mas o preço é determinante, ninguém vai pagar mais caro por um serviço que é meio commodity. Diferente de serviço de projetos, aí você não vai falar de preço, né? Aí você vai falar de qualidade de projeto, de qualificação. Agora, quando a gente fala de, por exemplo, eu tenho um porteiro 24 horas, o seu posto custa R$ 20.000, o outro cara custa 16, outro 15, não, seu preço está alto. Então, assim, é lógico que hoje o vendedor, né, o gerente de contas, ele tem como argumentar. Existe uma série de técnicas ou até de transparência de apresentação de informação de preço, que ele consegue argumentar linha a linha. Em algum momento ele consegue captar algum tipo de erro no custo do seu competidor, ou você pode alertar o seu comprador em relação a algum item que não estava na composição do preço. Ou seja, você tem formas, quando você conhece a composição, de você alertar para o cliente: você está comprando a mesma coisa? Um posto de 4 horas para um posto de 4 horas é a mesma coisa, Sim. mas como é que é a composição de tudo isso aí? Quando Ah, você transparece isso aqui, realmente, muitas vezes, realmente é preço. O cara tá com uma taxa administrativa mais barata, um encargos menor. então, aí você chegou num ponto excelente. O cara tá com um preço menor. Mas quando você vai pensar o porquê você perdeu essa venda, você perdeu porque tinha um concorrente com um preço menor? Ou você perdeu porque o cliente não enxergou percepção de valor no seu preço? Porque, vamos falar, você cobra 30 e o teu concorrente cobrou 28. Existe uma lacuna de R$ 2.000 entre esse preço. E aí você tem uma série de benefícios que justificam esse preço um pouco maior. Mas o cliente, por algum motivo, desconsiderou e foi no mais barato. Você perdeu por preço ou porque o cliente não enxergou valor? Eu acho que os 2. Aí vai depender, por isso que o cara de vendas, ele tem que ser muito safo, ele tem que ter um feeling, gigantesco da percepção da sua negociação. Mas eu concordo com você que muitas vezes o erro está de quem está vendendo, não de quem está comprando. Então, muitas vezes, quando fala preço e percepção de valor, quando fala percepção de valor, se você tem dentro da sua casa todos os valores e toda a condição técnica de atender aquele cliente, não conseguiu transmitir para aquele cliente, e aí ele se sinta confiante, né, naquilo que está ouvindo de você, se ele teve algum tipo de falha, aí eu falo que é o erro de valor. Porque assim, vamos colocar numa balança que seja igual para igual, né? Porque, assim, muitas vezes tem a questão política, de indicação, Sim. pode ter uma questão de experiência. Vamos supor, se eu tenho uma empresa que eu tenho 10 condomínios, a outra empresa que eu estou competindo tem 200 condomínios, são comparativos
embora tenha as 2 empresas tenham a mesma experiência no mesmo segmento, mas muitas vezes você falar que você tem 200 condomínios, outro tem 10, existe uma tendência do cliente Vai te dar mais buscar segurança a quem tem segurança, mais mais condomínios. condomínios. Então, assim, se você olhar quando o cliente analisa todos esses aspectos de experiência, e tal, ou de distância, abrangência, vamos supor, eu estou na zona sul, eu tenho uma grande capilaridade de clientes na zona sul, de repente eu só tenho na zona leste, eu só tenho um cliente só, e meu concorrente está forte na zona leste. Isso conta muito também, porque ele sabe que a supervisão, reserva técnica, atenção naquela região é muito maior do que eu ter um cliente só e o meu concorrente ter 10, 20. Então, se você analisar nesse formato, aí sim é percepção de valor, mas se o nosso vendedor não tiver esse mapa mental de como é que a gente está, quando ele vai atender aquele cliente, qual o ponto fraco dele, é a análise SWOT, né? Daquele cliente, como é que ele vai tratar com a objeção? Porque ele sabe que quando ele vai naquele cliente na Zona Norte, ele só tem um cliente de referência. Sim. Então, assim, pô, de que forma? Ele vai perguntar, quais são suas referências aqui na região? Só que ele tem que trazer. De repente, tem hospitais, e eu só tenho indústria. Assim, mas quais hospitais que você tem na região? Depende, você tem outros hospitais e outros segmentos que Não, são similares. mas dentro desse cenário que você falou dos condomínios, está atendendo um condomínio, eu, Lucas, tenho 200 condomínios como portfólio e você tem 10. Sim. Tem 10. O seu preço foi mais barato, o meu foi mais caro, R$ 2.000 mais caro. E o cliente fechou com você. Eu perdi por preço ou perdi por percepção de valor? Pergunta difícil. Pergunta difícil, Lucas, porque assim, a sua análise está sendo muito objetiva. É porque Às eu, vezes eu quero justificar as coisas, eu sei que você quer uma resposta assim, não, é esse ou é esse. porque eu não acredito, por exemplo, quando você tem lá no meu CRM da Prime Bid, nossa venda da plataforma, eu não tenho motivo de perda que é preço. Uhum. Eu não tenho, porque eu preciso definir para o meu vendedor o que é cada motivo de perda. A gente tem um motivo de perda que é cliente não enxergou o valor. Que é quando o cliente ele fala, Lucas, eu achei muito caro. Uhum. O que é caro? Na minha concepção, caro é aquilo que não traz retorno. É independente do preço. Se eu falar para você, eu vou te dar R$ 20. R$ 20, Uhum. custa R$ 20 esse produto, e ele vai te trazer R$ 10 de retorno. É caro, porque vai te trazer menos do que você está pagando. Agora, se eu tenho um produto que vai custar 1 milhão e vai te trazer 1.200.000, 2 milhões, é barato. É. Eu entendo isso, mas a gente está falando de produtos diferentes. Quando você tem um produto que você, de certa forma, tem um retorno mensurável, né, como vamos supor, no seu caso, a Prime Bid, você está vendendo um produto e ele vai fazer uma venda, ele vai fazer uma venda e vai ter um retorno disso aí, ele está recuperando, ele tem um ROI, ele está recuperando aquilo que ele investiu. Quando, no meu caso, quando eu vendo um auxiliar de limpeza, um porteiro, ele não tem efetivamente o cliente a questão da Vai percepção do direto, né? ROI. Sim. O que ele pode ter é uma questão de percepção de indireto. Que você, olha, se eu contratar essa empresa, talvez vai mitigar o sinistro, talvez vai mitigar o furto, o roubo, mas ele não tem a percepção de retorno do investimento. É diferente. Quando você vende um produto que você sabe que aquele investimento vai te trazer um retorno direto, no seu caso da Prime Bid, que traz muito retorno para os seus clientes, é fácil você justificar. Ok, é que o meu produto vai ajuda o cliente a ganhar mais dinheiro, Sim, mas o seu produto evita de ele perder. Porque se eu tenho a minha empresa, que é uma empresa que, poxa, não tá com as documentações corretas, não tem as sim. certidões, e eu sou um cara mais barato, ok, você tá custando mais caro, só que a sua possibilidade de dar um prejuízo no cliente é muito menor do que a minha, que não tem as certidões, que não recolhe os meus impostos, ok, eu sou mais barato. Mas ainda assim ele tem payback lá na ponta. Porque, poxa, esse cara que eu terceirizei, gastei tanto. Aquele cara eu gastei menos na terceirização, só que a empresa dele sumiu e agora eu tô assumindo todos os passivos trabalhistas. Em relação a retorno de investimento, foi muito pior aqui, mesmo eu pagando mais barato. Mas eu acho que hoje o cliente tem dois clientes, aquele que é atento à terceirização e aquele que já está muito que ainda não se atenta aos riscos da terceirização. Quem está atento ao risco da terceirização, já está vacinado, ele não tem essa preocupação, porque ele faz um vídeo muito bem feito. Ele pesquisou a empresa, fez uma RFI, já levantou todas as documentações.
né, já tirou referência, né, então a questão, documental, riscos de trabalhista, fiscal, tributário, essas coisas, ele já fez muito bem o trabalho dele. Quem sofre muito são aqueles empresas ou condomínios que não têm essa experiência de avaliar o risco da terceirização. Esse sim, você mas muitas vezes esse cara aqui não tem a mínima noção do que é percepção de valor. Pra ele é mais barato. Por mais que uma empresa séria fale assim: "Não, mas aqui você vai ter menos risco trabalhista, você vai ter a probabilidade tributária, fiscal, seguro", ele não consegue perceber. Infelizmente ainda essa maturidade desse cliente que não tem essa percepção, ele só vê o preço mesmo. Então, eu acho que essa pergunta eu poderia responder de 2 formas. Quem não tem percepção do entendimento da terceirização, vai por preço. E Sim. quem tem percepção e vê a terceirização como um valor agregado ao negócio dele, aí olha como valor de valor. É, não, o que você falou faz total sentido, porque, por exemplo, eu vou falar aqui pela plataforma. Eu olho para alguns fornecedores que eu sei que tem um preço mais competitivo. Esse cara, independente dele ter um processo comercial bem estruturado, um bom processo de vendas, ele vende ali os seus poucos contratos, ele vende ali todo mês um contrato. Agora, o cliente, que ele é a empresa maior, fachada bonita, e ele tem um custo caro, e ele atribui tudo isso à qualidade. Não, nós somos uma empresa que tem um custo maior do que a média de mercado pela qualidade do Uhum, serviço. Só que esse cliente, ele não tem margem de ter um processo comercial mais ou menos. uhum. Porque se ele tiver um processo comercial mais ou menos, ele vira igual o cliente barato, que tem um processo comercial mais ou menos e ele vende, só que na hora da comparação de preço, ele perde. Porque ele não conseguiu fazer essa construção de valor. Por que, que a sua limpeza, uma custa 5 e a outra custa 4? Sim. Ah, não, a minha custa 5 porque a gente foca em qualidade, treina os colaboradores, tá com as certidões em dia. Você acha que esses argumentos, Brandon, afetam o cliente de alguma forma na hora dessa consideração ou você tem que ir mais a fundo no cliente? Não, tem que ir mais a fundo. Porque, esse discurso que paga direitinho essas coisas, é coisa de já tá ultrapassado, né, já Obrigação também, né? tem a gente falava esse discurso aí bom, eu tô há 25 anos na área, há 25 anos na área a gente usava bastante esse discurso. Atendimento. Atendimento, É. né. Hoje em dia o pessoal tá falando de SLA, de glosa, de multa. Hoje o prestador de serviço não, o tomador de serviço, como ele tomou muita pancada na vida inteira, ele teve más experiências no decorrer da sua terceirização, né, terceirizar 3, 4, 5 empresa, hoje ele está super protegido em relação contratual, a questão de responsabilidades, cível, né, criminal. Então hoje muito difícil você pegar esse cliente que é uma indústria, por exemplo, ele falhar nesse ponto. Agora, se você pegar o carinha lá que nunca terceirizou ou terceirizou, que é acostumado a pegar aqueles carinha de bairro, ele vai sempre continuar a pegar o mais barato e sempre vai sofrer, vai trocar, vai sofrer, vai trocar, vai sofrer. E é difícil. E hoje, qual é a vantagem desses clientes menores na área de condomínio? Que hoje está surgindo os grandes, síndicos profissionais, né, que já estão mais atentos. E eles assinam como um engenheiro, como um médico, ele assina pelo aquilo que ele E ele contrata. tem Né. responsabilidade Da mesma forma sobre que uma antes contratação. a administradora, por mais que ela quarteiriza uma empresa de serviço, ela não tinha responsabilidade sobre isso. Tinha entre aspas, vai. "Ah não, mas ele quebrou, tá mal, tá, vamos trocar o fornecedor". É muito fácil, vamos trocar o fornecedor. Mas essa percepção de valor é complicado. O mais difícil é quando você fala para o seu prestador de serviço se o porque o preço está caro e se é caro, mas se ele na verdade é rentável, se tem liquidez, sabe, se é uma empresa saudável, porque o ser caro não significa que a empresa é financeiramente independente, é financeiramente, sustentável. Existe uma diferença muito grande entre ser caro e ser sustentável. Ó, vou te falar um cenário que a gente tem aqui e que às vezes me levanta essa pulga atrás da orelha. A gente tem aqui na plataforma, a gente faz um processo de pesquisa, que toda cotação que a gente sobe, a gente liga depois de 15, 30 dias para saber o resultado do cliente, com quem que Uhum, ele fechou, com quem que ele não fechou, e a gente quer saber os motivos do porquê levou ele a fechar com aquele fornecedor e o porquê que ele não fechou com os outros. Quando eu converso com você, fornecedor,
Você me dá uma resposta. Lucas, o cliente falou que não fechou comigo por conta de preço. Uhum. Por que preço? Por isso que ele não fechou comigo. Aí quando eu pergunto assim, cliente, por que você resolveu fechar com a empresa Y? Porque aqui no condomínio a gente tem um baita problema com o piscineiro e ela me deu o piscineiro, ela fez um projeto aqui de entregar o piscineiro e ela colocou aqui a câmera porque tava ruim, não sei o quê. Não tem nada a ver com preço. Ele foi lá e olhou para dores que aquele outro fornecedor não identificou e resolveu. E aquele fornecedor talvez ficou caro. Mas você não acha que às vezes pro lado do comprador é muito mais cômodo até ele falar pro fornecedor que o problema é preço? Que ele se livra daquela argumentação? É a melhor coisa. Se eu sou comprador, a melhor coisa. É preço. Hoje eu tenho muitos fornecedores que ligam para nós e falam assim: ele quer homologar. Ah, não, já está homologado. Tá, já acabei de renovar o contrato. O que tem mais é desculpa. Mas eu concordo 100% isso com você. Mas isso, muitas vezes, eu nem colocaria nesse critério valor. Aí eu colocaria critério diferencial de atendimento do profissional de vendas. Né? Porque nem sempre a empresa gera valor. E nem sempre é o menor preço. O diferencial está naquela que é o profissional de vendas, No consultivo, né? é no consultivo. Então nem sempre o consultivo significa valor, né? Porque Sim. o valor é muito do que a empresa entrega. Mas aquilo que antecede a entrega, a gente fala que é o pré-venda, depois a negociação, que é o time de pré-vendas, que eu acho que é extremamente importante, e o time de vendas. O time de vendas é realmente o cara consultivo. É esse cara que fez a questão da piscina, né? Da Sim, piscina, exatamente. do cara. Então, assim, muitas vezes o cliente ele tá com uma dor e às vezes ele fala assim, quer trocar portaria. Então, qual é o mais comum no mercado? Preço de portaria. Porque é comum, o cara tá meio que no automático, parece, Sim. sabe? Automático, automático. A gente teve um case legal, Bano, que eu falo, é um case assim, é simples, mas eu falo que o cara conseguiu sair muito bem da caixa. Ele participou de uma cotação, era uma academia, e aí ele participou da cotação e ele levou. Aí conversei com o comprador e depois fui conversar com ele para entender. E perguntando pro comprador por que você resolveu fechar com a empresa XPTO, e eu sabia que o preço dele não era o mais barato. Ele tinha um preço, um dos mais altos. Ela falou, esse vendedor, ele entrou na razão social da empresa, viu quem eram os sócios da empresa, com o nome dos sócios, ele foi lá no Google e pesquisou quais outras empresas que esses sócios tinham, não sei se uma verificação financeira, que ele foi fazer algo do tipo, mas ele viu que os sócios, além da academia, eles tinham uma empresa de uniforme. E o que ele fez? Ele ofereceu a prestação de serviço que aquele cliente ia pedir e fez um contrato comprando o uniforme, porque ele vai precisar comprar o uniforme para a equipe dele, e abateu esse valor do custo da proposta. Ele fez um bem bolado, mas ele saiu dessa caixa. O preço dele não é o mais barato, mas na hora ali do cliente, o cliente, opa, eu vou pagar o custo do uniforme. Então, se eu vendo esse uniforme a 100, mas o meu custo é 50, na verdade o meu custo aqui está sendo 50. Hum. Eu estou tendo uma vantagem competitiva e ele está tendo uma vantagem, mas ele conseguiu sair fora desse escopo padrão. Eu acho legal, tipo, na verdade ele fez um formato de reciprocidade comercial, né? Exatamente. Essa reciprocidade, só que assim, é da mesma forma que a gente fala que tem um mailing. O mailing é finito, não é infinito, né? Isso. Ele vai conseguir fazer 2, 3 coisas Não, é nesse sentido. limitado. É bem limitado. Mas essa questão da criatividade é super plausível. Eu acho 100% quando o vendedor, né? Fala, gente, conta, mas o vendedor tem essa sacada, sabe? E lógico, ele não tem essa tomada de decisão para fazer algumas coisas, mas ele tem que trazer Essas opções, né? o projeto para a mesa, trazer para o nosso time e discutir junto com o pessoal de projeto, operação, até muitas vezes, até em alguns casos, Lucas, tem cliente que fala assim, às vezes tem um time orgânico e quer terceirizar. Só que a rescisão do cara custa lá R$ 80.000. Então, muitas vezes, isso é comum acontecer no mercado, tá? Mas nem sempre o pessoal tem a questão de fluxo de caixa e oferecer e colocar na frente. Você, ó, eu pago a rescisão dos seus funcionários, você não precisa entrar em banco, você pegar um juros altíssimo, e eu diluo isso em contrato em 12 vezes para você, sem juros nenhum. Perfeito. Então, isso aí é uma Aliviou o possibilidade. cliente financeiramente. Para a empresa, de certa forma, é ruim, porque você fica praticamente 12 meses até você Esse payback, né? liquidar essa dívida, né, dessa diluição. Mas, por outro lado, você consegue amarrar o contrato de, olha, eu banco em 12 meses, mas você me dá um contrato de 48. Sim. Aí, então, a gente fala, é aquele negócio, né, a troca de moeda, assim, de você ganhar contratos a longo prazo. Olha outro escopo que eu entro nessa questão de que o valor ele é importante, mas
ele não pode, acho que não pode passar dos 50% de importância numa negociação. A gente tem aqui muita empresa de portaria remota. Portaria remota, Sim. vamos falar que teoricamente é um serviço novo, mas não é, mas é. A gente teve um cliente aqui que no começo deslanchou muito com portaria remota. Ele não tinha o preço mais barato também, mas a maioria das cotações de portaria remota ele levava. Mas se ele não tem o preço mais barato, como é que ele fazia para levar? Eu falava que é o seguinte, né? A gente, quando vai fazer a contratação, a gente olha para a percepção de risco. Então, por exemplo, a gente vai comprar um carro. Aí tem o carro chinês. A gente tem medo por ser um carro chinês, porque é mal falado, tem toda uma Sim, crença por cima disso. Aí o que a montadora ela faz? Ela te dá 6 anos de garantia. Pô, sim. resolvido. Aquela insegurança que eu tinha foi abatida naquele momento. A portaria remota é a mesma coisa. Tem uma série de inseguranças que rondam essa prestação de serviço. Só que como tem um investimento alto de equipamento, o que a maioria das empresas fazia ou faz? Coloca um contrato de quanto tempo? 24, 36 meses, coloca uma carência muito alta. Ele olhou para todo o cenário dele, ele falou assim: olha, eu tenho um custo alto aqui de venda, eu tenho já toda a estrutura montada. Uhum. Se eu não vender, eu vou ter esse custo da mesma forma. Eu prefiro vender e correr o risco de um cliente cancelar comigo antes dos 12 meses, dos 24 meses, mas vender muito do que vender pouquinho e ficar com o cliente, às vezes, numa carência sem o cliente ter. E ele tirou toda a carência. Era 30 dias de aviso prévio. Quando ele foi fazer as contas, o cancelamento dele foi muito baixo e a taxa de conversão dele aqui na plataforma era altíssima. Uhum. Preço mais alto do que a média, mas a percepção de risco pro lado do síndico, que ia tirar uma portaria física para portaria remota, diminuía, porque ele falava assim: pô, imagina se eu contrato essa daqui, que é legal, ela é a mais barata. Só que se der errado, eu tenho que ficar 24 meses com esse cara Uhum. aqui, tendo problema. Então, isso que eu falo, eu não sei até quando o preço ele consegue. E dentro desse com portaria remota, ele é igual o serviço que você falou. Ele não vai te trazer retorno sobre investimento. Ele é É, um mas, custo ali dentro do prédio. mas aí eu falo assim, nenhum contrato é amarrado independente do prazo. Porque assim, eu tenho vários contratos de locação, manutenção, comodato, até vários colegas que eu trabalho com a parte de portaria remota que eu não trabalho, mas eu sei como funciona bem. Todo contrato, para quem conhece bem da parte jurídica, assim, você tem um contrato de 36, 48 meses. Ao mesmo tempo, você tem a multa de rescisão. Sim. A rescisão, ela sempre funciona de 2 formas: rescisão motivada, rescisão imotivada. Se você tiver uma rescisão eu quero trocar porque eu quero, é imotivado, então você vai pagar a multa que está estabelecida em contrato. A rescisão motivada é aquilo que você descumpriu o contrato, o seu fornecedor descumpriu o contrato dentro de umas 50 cláusulas, ele deixou de De justa cumprir. causa. É justa causa. Então esse contrato que você fala de 36 cai por terra. Porque se eu não estou satisfeito com você, e dentro de um contrato de SLA também, de atendimento, eu rescindo o contrato a qualquer momento. Então assim, esse negócio de amarrar, hoje não existe mais isso. "Ah não, tem que ser 48 meses". Ah, beleza, é 48 meses para abrir um bid convencional. Mas assim, se o seu mas você vai só estar aqui nos 48 meses se você cumprir todas o seu Cláusulas contrato contratuais. durante 48 meses, filho, porque se você, pisar na bola daqui 3 meses, eu te arranco de qualquer jeito. Então É. assim, o cliente não pode ter mais medo em relação ao contrato, porque hoje o jurídico está muito forte nisso, ele te protege para ambas as partes, né, seja até para o prestador também é muito protegido, desde que ele consiga fazer Colocar as cláusulas que evidências também, né? evidência, né. Ô, Bando, e aí a gente fala de caro, fala de barato, fala de preço competitivo. Para quem tá assistindo, se a gente for pegar os principais serviços ali, limpeza, portaria, segurança, o que é um preço? Vamos pensar em uma pessoa, um posto de limpeza. O que é um preço barato, competitivo e caro para você? Eu acho que primeiro você tem que ter uma referência, Não enrola de le não querer falar o preço. não, eu vou falar Eu o quero saber o preço, vou valor. falar o valor. O valor, acho que o tomador existe aqui em São Paulo. Pessoal, Tá. anotem aí, a dica que é importante, todo mundo sabe, é público. É o site do governo, chama cadtech.org.br, spcadtech.org.br. Lá você tem um caderno técnico de todas essas funções: vigilância, portaria, recepção, bombeiro. São os valores de referência para licitações públicas, tá? Mas quem escreveu esses cadernos foram pessoas do setor privado e setor público. São especialistas do mercado inteiro. E lá tem as referências. Então, se você vamos partir da referência assim.
No Cadtech fala que a limpeza, um funcionário de limpeza 44 horas semanais de segunda a sexta-feira, tirando feriado e sábado, custa em média de R$ 4.800. Tá, Então a gente vamos partir do princípio do governo. Porque o governo é neutro nesse caso, ok. o setor privado. Então, assim, se você falar assim, o cara colocou, isso que o governo ele coloca 4.800 com taxa de administração e lucro zero, tá? Caramba, Não, porque o governo, ele coloca as bases de custos, de formação de custo, mas ele não pode determinar qual a sua taxa taxa de lucro e administrativa. então a base dele é custo, não é lucro nem 4.800 de custo. é, 4.800 lucro já considerando impostos. Tá, Porque aí quem determina a taxa de administração do lucro é cada empresa. sim. Então ele fala assim: hoje um posto custa 4.800 sem lucro. Com lucro, talvez seria mais 5.300. Um posto de limpeza. Se o senhor falar para mim que 10% para menos, para mim é barato do que isso, Tá. e 10% para mais é caro. Tá, uns 4.400 é barato, 4.800 é a média. Tá. Isso, 5.800 para cima para mim é muito caro. Na vigilância, parte do mesmo princípio. A vigilância é um vigilante de 24. Como é? Porteiro primeiro. Porteiro 24 horas, no Cadtech está na faixa de R$ 19.500. Sem lucro. Com lucro, vamos supor que daria R$ 20.500. Então, para mim, um posto caro é acima de 10% e Tá. 10% para baixo. Porque 10% a diferença é muito grande no nosso setor. Sim. Né? Então, a minha referência é 10%. Mas esse cenário corresponde ao mercado. Quando você vai lá participar do bid do mercado, Sim. esses valores correspondem? Correspondem. É assim, mas corresponde assim. Aí você tem que só analisar com quem está competindo. Se eu competir com empresas do mesmo tamanho, mesmo formato, mesma Tributação. tributação, passa bastante competitivo. Geralmente a diferença está em 3 a 7% de diferença. É difícil você pegar uma coisa que está 10%. A não ser que aí você está fazendo precificação errada. Para você fazer precificação errado, é porque talvez a gente tem que dar uns 3 passos para trás. De repente você está comprando errado, né? Você está depreciando errado, né? Você está colocando gorduras talvez na formação da sua reserva técnica da forma incorreta. Então aí vai formação de preço, Tá. né? Aí é formação de preço. Mas quando está muito para baixo, vale mais você confiar em quem está mais alto do que quem está mais baixo, porque é óbvio, né? Porque assim, se no Cadtech estabelece o mínimo, e se você está abaixo do mínimo daquilo que está no Cadtech, alguma coisa tem que chamou atenção. Você pode garantir que alguma coisa tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Quando você fala alguma coisa, pode ser que não tá recolhendo imposto. Pode ser o imposto. Normalmente imposto não, porque o imposto é uma coisa que já tá sendo dedutível da nota, né? Já tá na nota Não, mas eu fiscal. falo Mas o do funcionário. pode ser do Não tá recolhendo funcionário, FGTS. ou os encargos, o que mais é comum acontecer é encargos sociais, né? Quando você fala numa empresa, quanto custa o seu funcionário? O pessoal normalmente fala assim, custa 100%, 110%, não é isso? Na Sim. CLT? Na terceirização é a mesma coisa, Lucas. O funcionário custa 100%, 110%. Quando você faz a composição de custo e você vê lá que o cara está cobrando lá 80% do custo do funcionário, fosse alguma coisa, ele não está provisionando. Seja ele não está provisionando da forma correta o 13º, não está provisionando da forma correta uma demissão por justa causa, uma licença paternidade, maternidade. Alguma coisa ele não tá compondo ali. Pode acontecer no contrato dele não ter uma maternidade, uma paternidade, ter ou ele não ter uma justa causa, ele não ter que pagar uma indenização, ou mandar embora pagar aquelas 40% de multa. Ele pode fazer uma série de coisas dentro do RH dele para não pagar essas coisas que estão previstas no encargo social. Mas dificilmente ele vai conseguir controlar isso. Então, assim, o que compõe um custo? 80% é encargos. Então, assim, quando você analisa o preço de um concorrente ou de um prestador de serviço, a primeira coisa que você olha é aquilo o que mais pesa numa composição. Dentro do preço final, o que compõe mais? É encargos? 80%. Tá, então deixa eu ver como é que está esses 80% do custo desse fornecedor. Então você vai analisar. Aí você fala assim, pô, você não está prevendo aqui o INSS, você não está prevendo aqui a férias, 13º. Mas como você vai rodar a sua empresa sendo que o custo do funcionário custa 110% e você está cobrando 70% de mim aqui? Não pode esquecer, às vezes o tomador esquece disso, que o prestador de serviço ele tem 13º e férias.
Só que o cliente, ele só paga 12 faturas no mês, no ano. Exatamente. Só que hoje o prestador ele tem, na verdade, 14, 14. né? Então, assim, como é que ele, nessa composição Dilui tudo isso. de 14 para 12, ele está cobrando isso do cliente? Respondido, Bando. Respondido a sua pergunta de preço. Mas Ai, desculpa. quanto que você avaliaria que preço é importante de uma nota de 0 a 10 numa negociação? 6. 6? 6. Se você, Bando, hoje, fosse abrir a Bando Segurança, Uhum. porque o que você me falou, o que vai fazer a variação é a parte do lucro e a parte da taxa administrativa. Se você fosse abrir a sua empresa hoje, você fez a sua rescisão, ganhou uma bolada, que é o que você tem para ganhar lá de rescisão, aí você vai abrir a sua empresa. Você investiria numa empresa com um custo maior, mas focaria em ter talvez mais qualidade operacional, melhorar a supervisão, ou você traria uma empresa no modelo mais enxuto possível para conseguir ter o preço mais competitivo possível nesse início da empresa, tá? Não vou nem falar lá na frente, mas para começar essa empresa, É natural que é nessa segunda opção. Natural. mais enxuto possível. Mais enxuto possível. Só que hoje, o mais enxuto possível não determina Qualidade. o preço final. Tá. Porque tem, como eu falei para você, 80% é formação de custo. Os outros 20% a gente fala que é eficiência administrativa e operacional. Quanto mais tecnologia você tiver, ERP, tiver ferramenta de gestão, tiver menos pessoas processando a máquina para rodar os postos nos clientes, mais eficiente você é. Então a questão do EBITDA, né? Você ter toda Sim. a eficiência antes do impostos e lucros. Então, assim, quanto mais inchado fosse o administrativo e mais inchado fosse o operacional para rodar a máquina, não adianta nada, porque se você vai somar mais os 80% dos encargos que você tem que trabalhar e provisionar de salários e encargos, você deixa de ser competitivo. Então, hoje as grandes empresas e as médias empresas, talvez as pequenas empresas não estão muito atentas a isso. Essas grandes empresas hoje estão buscando formas de gestão de reduzir, não é reduzir custo, é buscar eficiência administrativa operacional De para ser o produtividade. mais eficiente possível, com mais ferramentas, ERP, sabe? Você ter o máximo de, por exemplo, aqui na Prime Video você não tem um contador, você tem o contabilizei, não é isso? Não, eu tenho um contador. Não tem contabilizei, não tem? Não, eu utilizo o Contabilizei, mas o meu plano tem um contador pessoa por trás lá. Por trás. Isso. Mas você não tem um contador convencional, que você paga aquelas taxas convencionais, Pode ser, tipo, não é um convencional. um convencional. Hoje você busca uma forma mais online, mais digital, Isso. que você consegue dar um pouco mais de trabalho, porque você tem que fazer com a sua gestão, mas você não está pagando para um terceiro fazer todo os dados da Isso. sua folha, essas coisas. Então isso é uma forma de você ter maior sinergia, não, você ter mais eficiência nos seus controles de investimento, de custos internos, né? As empresas estão fazendo isso. Por exemplo, você tem, preciso visitar o cliente 2 vezes por semana, uma vez por semana. Aí o cara está em Osasco, tem que ir lá em Alphaville, tem que estar aqui na Zona Leste e tal, gasta um dinheiro com combustível, com frota, com veículo. De que forma que eu posso ser mais eficiente? Hoje você consegue fazer reunião com o cliente por videoconferência, você consegue fazer reunião com o porteiro por celular, Celular. você consegue criar ferramentas de autogestão, de atividade, de aplicativos, você consegue monitorar através de imagem. Hoje você consegue fazer um monte de coisa que antes o cliente falou assim, não, mas você vem uma vez por semana. Não, mas você não está entendendo. Hoje estou todos os dias dentro da sua casa. Sim. Eu converso com meus funcionários todos os dias. Antes eu falava com ele, antigamente, uma vez por semana. Sou muito mais eficiente. Talvez eu não esteja fisicamente, mas hoje estou muito mais presente. Né? Mas eu continuo fazendo a visita? Continuo, porque em algum momento você tem que ir lá, auditar, alguma coisa. Um software fazendo muito mais Isso, controle da sua operação, trabalhando em cima de dados. sim. E isso não foge do princípio básico de qualquer negócio, mano, que é ganho de produtividade. Em cima desse ganho de produtividade, aí você depois volta para preço. Né? Isso Porque incide no seu preço. isso incide no seu preço. Então, muitas vezes, ele fala assim, mas você seria mais eficiente e tal. Particularmente, se eu comprasse uma empresa, tivesse uma empresa, eu ia buscar o máximo de ser uma empresa mais digital possível. Claro, né? Tem que se especializar.
e trazer alguns diferenciais do mercado. Porque imagina uma empresa que começa hoje competir com essas gigantes que tem 120 mil funcionários, tem 70 mil, Mas 80 mil. você acha que essa questão branding, ela é importante? Por exemplo, quando você vê uma sede, eu vou falar vou citar um nome aqui, você vê a sede da Vikings lá, o prédio telhado, o chafariz bonito do Lars, tem muitas empresas que você olha a sede e você fala assim, caramba, né, que baita empresa, mas tudo isso tem um custo. É. Quando você põe nessa balança o branding da empresa, a marca, a imagem que ela consegue traduzir para o mercado e o custo que isso tem para o cliente, Uhum. o quanto você acredita, Bando, que ele percebe isso de valor e é importante na venda Ah, ou não? não percebe, cara. Sabe por quê? Se eu disser, eu trabalhei na maior empresa do mundo, se você fala assim, quantos clientes foram visitar a sua sede no ano? É, faz nem cócega, cara. Agora, assim, agora quando você fala marca, eu não tô falando de estrutura, você falou de estrutura, um Sim. prédio, essas coisas, né? Você tá investindo num baita estrutura física, né? Agora, quando você investe na estrutura de brand, aí eu acho que vale muito a pena. Talvez não para sustentar um contrato, mas agora a questão para o time comercial em relação à prospecção, pré-venda, faz total diferença. E a credibilidade da marca e a prova social, principalmente a prova social, que você faz em conjunto com seus clientes, com toda essa questão de estratégia de relacionamento, isso faz uma baita diferença. Gigantesca, gigantesca. O que você considera quando a gente pensa em produtividade de uma empresa de segurança? O que você acredita que são os principais softwares ali que a empresa precisa ter para que a empresa dela seja eficiente? Prime Bid. Não, mas esse jabá apurado seu, não. Não para comer, É, mas talvez mais é. focado para a área de gestão. Área, como você fala, time comercial? Ou da empresa? Também, assim, o que você abriu a sua empresa, de novo, Sim. a Bando Security. Você vai começar ela. Quais são os o stack ali de softwares que você já vai começar desde o É. começo para garantir a eficiência da tua empresa? O ERP. O ERP, Desde o começo. desde o começo. Legal. Não tem como fugir disso. Porque tipo, todas as áreas, ou você vai começar, no mínimo, com um sistema operacional ou folha. Vai, a folha é o mais complexo de todos. Você pode ter folha, tem que ter um sistema, o resto poderia até fazer no Excel da vida. Cara, o Excel, a probabilidade da cagada no É Excel muito é grande. gigantesca. De se perder é gigantesco. Por mais que você pode vincular depois num sistema paralelo, exportar para gerar um, sei lá, um Power BI, para exportar para virar um Data Studio, ainda não é um sistema, Você vai né? ter um RP, implantou um RP, o Datamass. Um Datamass. Legal. Então, porque o Datamass fala assim, o Datamass você vai falar de folha, que é o mais complexo de todos, de gestão operacional, E você vai comprando de os módulos pouco a pouco, comercial, né? né, jurídico. Então, assim, são a base que a gente fala que é o alicerce de qualquer terceirização. Legal. É operacional, primeiro, folha, operacional, talvez comercial. Você fala assim, essencial. É que eu vou defender A nossa a área, né? nossa área, né? Então, você consegue fazer uma estratégia de venda sem ter um ótimo CRM? Não vai, não Também acho consegue. muito É difícil. muito difícil. Pode fazer no Excel? Dá para fazer no Excel. Tudo dá pra fazer no Dá, Excel, né? tudo dá para fazer no Tudo dá Excel. pra fazer. Mas assim, e são ferramentas baratas. Barato. A gente pode citar aqui várias ferramentas que você paga R$ 150 por mês, R$ 200 por mês, CRM? CRM tem um monte de gratuito. gratuito, né? Ó, então legal. Você falou um RP, aí você falou um CRM. Então, Que mais? tem alguns RP que não tem CRM, mas se o RP tiver um CRM dentro, Eu perfeito, acho né? que o empresário ele tem que ter um CRMzinho por fora, mais focado em Sim. negociações. Aí você tem o que mais? Basicamente é esse, né? Em termos Mas de sistemas, né? isso, mas por exemplo, você tem a questão da gestão operacional, Sim. a questão do seu supervisor, o quanto ele é eficiente, questão de dados que a gente falou. Qual é o momento certo do cara trazer um software de gestão operacional como a FindMe? É desde o começo, ou chega um momento que vira gargalo, ele tem que trazer? Não, tem que trazer desde o começo, só porque é, algumas coisas são estruturais. E tecnologias são, para mim, são estruturais para ter controle da gestão da atividade. A FADM, por exemplo, assim, como eu vou controlar o meu pessoal na ponta, como eu vou gerenciar as ocorrências, como eu vou gerenciar as atividades dele, não tem uma ferramenta de gestão. Aí eu vou andar, tipo, andar 20 anos atrás e fazendo o modelo do caderninho. Hoje em dia não combina mais. Você perde o controle, você não consegue rastrear a informação, você não consegue trazer indicadores de qualidade, não consegue trazer informações relevantes que agregou
valor naquela atividade que ele executou, da importância de ter aquele posto de trabalho. Quando a gente fala de posto de trabalho, você tem que mensurar a atividade do profissional, né? Quando você mensura a atividade profissional do começo ao fim, o cliente fala assim: olha, eu preciso reduzir o posto noturno. Tranquilo. Eu pego todo aquele relatório e falo assim: olha, só que ele vai deixar de fazer isso, Isso. isso, isso. Não! Mas você quer reduzir, não tem problema nenhum, você pode reduzir. Eu vou deixar de fazer essas atividades. Como qualquer corretor de seguro, o risco é seu, filho. Porque o passa do prestador, e o prestador ele tem a responsabilidade de aconselhar, de ser um consultor, de recomendar, né, de sugerir. No final, quem toma o risco, vai decidir pelo aquele É o investimento cliente. é o tomador. Mas por sua vez, o prestador não pode ser omisso. E através de uma ferramenta como a Findme, por exemplo, e até a própria Datamássia, né? Então, assim, ele traz esses recursos de mensurar. É que muitas pessoas têm a Ferrari na mão e não sabem utilizar, né? Exatamente, exatamente. O cara vai ter um RP, vai ter um RP para controlar a empresa como um todo, e lá ele já vai ter os dashboards dele, da Aham. empresa, olhando parte financeira a folha, ele vai ter um CRM olhando parte comercial, e depois ele tem a parte operacional, como se ele tivesse o Sim. tripé ali da empresa. Vamos falar de um outro fornecedor nosso, né, que acredita bastante no Bootcamp, que é a MTI. A MTI, só tem a parte de comunicação, que é a parte de rádio de comunicação. Se você colocar, Lucas, tem muitos fornecedores que pegam rádio, que é aqueles rock talk lá, que não tem qualquer aderência com a comunicação formal, obrigatória, que é a Embratel. Então, assim, você tem que ter um rádio homologado, tem tudo direitinho. Então, você tem que pegar, por exemplo, a MTI, por exemplo, ele tem todo um equipamento que faz a entrega, a manutenção, a parte de legislação, toda a parte legal ele te entrega. Então, assim, imagina você no posto de trabalho sem comunicação. E a área de segurança e serviço, sem comunicação não é nada. Sim. Acho que tudo na vida sem comunicação não é nada. Imagina o cara tá lá no posto de trabalho, um tá aqui, outro tá a 30 metros, outro tá a 150 metros. Como eles vão se comunicar? Através do celular? Não. Existem algumas coisas que o rádio comunicador é 100% eficiente. A pessoa pensa: mas por que não celular? Porque o rádio você fala em grupo, né? Então, um tá falando, todo mundo tá escutando e tá tudo acontecendo. Exatamente. Então, assim, na área de segurança, se você pegar as grandes empresas gigantescas, as multinacionais, ninguém dispensa o rádio HT. Ô, Bando, tem aquele momento nosso que é o momento ferrada, né? Que é a hora que eu ponho você na berlinda, né? Chegou esse momento, Bando. Mas eu nem falei ainda do seu negócio, porque é caro. Hã? Não, vamos. Antes disso. Não, melhor você fazer o seu primeiro. Vamos de eu te fazer. ferrar. Vamos. A gente, aqui na mesa, você é a Bando Segurança e eu sou o tomador. Aí a gente tá na nossa negociação, todo mundo, os fornecedores apresentaram a proposta, e eu falo pra você: Bando, eu não vou fechar com você, porque o seu preço é o mais caro do bid. Essa é a informação que eu te dei. Qual que é a sua argumentação? É difícil. Eu ia mandar você pra aquele lugar, mas. Mas como não pode, né? Eu sou o tomador, cara. Você é o tomador. É assim, Isso. a partir do momento que ele chegou pra mim e falou, é porque ele quer me ouvir, não é isso? Isso Ele tá me dando uma grande oportunidade. Porque assim, senão ele podia ter me descartado faz tempo. A pior resposta que eu acho do tomador é quando ele não responde, que você fica caçando porque, ele. Assim, quando eu sempre falo assim pra minha equipe, quando o pessoal ele tá te questionando porque o seu preço é caro, porque ele tem interesse em você ainda. Concordo. Então, talvez você não consiga falar pra ele que vai conseguir reduzir o preço. Aí você tem que fugir da questão do preço. Porque se você tá, teoricamente, você fez o preço correto, você não errou, você talvez foi conservador, porque talvez a sua visita não foi correta, e você dimensionou a coisa errada que está acima dos 10%. E às vezes eu pergunto para o cliente, mas qual é o percentual dessa distância do caro? Se o cara fala assim, não, é 3%, pô, então vamos negociar. Se o cara fala, não, você está 12% mais caro, aí eu já dou o mesmo grito. Assim, então, aí eu falo, é verdade, errada. Porque assim, como a gente tem estudo de cardtech, e tá macaco velho no negócio, fica assim, mas da mesma forma que ele fala, tem todo o direito de falar assim, não, seu preço está muito caro, eu acho que ele tá me dando a oportunidade de eu fazer os meus questionamentos, não é isso? Mas é 3%. 3% a nossa negociação aqui. Quanto você consegue chegar para mim?
Se você fechar agora, eu mato agora o assunto. Porque eu mato agora é só Mas fechar a primeira primeiro. coisa que você solta é o preço? Oi? Mas nessa negociação, a primeira coisa que você dá pro Não, cara é o aí a preço? gente vamos falar a trajetória, né? Se no shortlist final ficou só o preço, eu fiz todo o caminho correto. Ele chegou lá nos últimos 2 fornecedores. Eu já passei por 5 shortlist lá. E aí no fim eu tô na final com o cara, eu não tenho que discutir mais projeto. Porque eu já passei por todas as etapas do processo de concorrência. Ele já eliminou 10 empresas. Eu tô Entendi. lá, Você eu tá e o pensando num fornecedor. bid. Entendi, entendi. Faz sentido o que você falou. Porque assim, Mas eu sou um quando condomínio. Eu não te falei, mas eu sou um condomínio. Oi? Sou um Não, mas se condomínio. ele eliminou 10 empresas e eu tô na final, eu acho que não tem mais discutir Não, valor. mas tá todo mundo ainda. Ah, é? Todo mundo Então, ainda no páreo. então mas vamos falar dos 3% ou dos 10, acima dos 10%? Não, os 3%, os 3%. Você não é. Porque. O que eu tô querendo chegar, mano? Tô te ferrando aqui, mas o que eu queria Não é que chegar? você tá ferrando, acontece isso todo Que aqui a dia. gente tá fazendo uma simulação sem base nenhuma, né? Sem base nenhuma, a Mas gente tá meio que chutando o que aqui, né? pra mim, às vezes, eu bato bastante na questão com o vendedor aqui com o Jonas, com o Marcelo, é que eu falo que assim, ó, preço é a última coisa que você vai abaixar. Porque você criou um elo de confiança com o cliente, que você falou que aquele é o Sim. seu preço. E aí, de repente, aquele não é mais seu preço. Agora você tem um preço menor que aquilo. É. O que aconteceu? Então quer dizer que o cliente falou que tá caro e você abaixou. Então, quais outras cartas na manga você tem? Aqui a gente não abaixa o preço nunca se não tiver a troca do outro lado. O que é a troca do outro lado? Você quer que eu abaixe o preço? Mas o que da sua parte você vai me dar para que eu consiga baixar o preço? Pode ser carência, pode ser forma de pagamento. Prazo Bando, maior. você consegue pagar no dia 5? Porque dia 5 aqui cai em todas as minhas contas e todos os meus clientes É, pagam dia 15. Eu consigo chegar numa negociação melhor. é, A nossa carência é maior, meu risco diminui, é, eu consigo um preço menor. Você vai entrar num plano maior, o meu custo se dilui menor. é. Mas a gente sempre, nessa negociação, tem que ter Eu uma sempre troca. falo que a Ganha-ganha. moeda de troca é importante. Muitas vezes eu consigo reduzir um valor, depois o valor. Pensa desse shortlist, eu gosto de colocar primeiro qual foi a minha trajetória, a que ponto que eu cheguei, porque, lógico, dificilmente, pessoal, ninguém vai entrar com o preço no osso na largada. Você não vai queimar, assim, você não vai errar na largada, né? Você tem que deixar, porque assim, dentro de uma estratégia de venda, você tem alçadas. Sim. Você tem a alçada do vendedor, tem a alçada do gerente, tem o alçada da alta direção e Até a chegada do dono. a alçada do dono. De uma forma extremamente estratégica, que você tem que ter da alçada para o vendedor, não é a mesma alçada que faz o vendedor, a alçada do dono da empresa, né? Existe uma política natural de preço, né? E você não vai, se você só a margem você é 10%, você não vai entrar com 10%. Né. Você lógico que você busca para a empresa, quanto maior a rentabilidade, você não está buscando faturamento, você está buscando rentabilidade. Quanto maior o contrato rentável for, melhor que você está trazendo resultado para a companhia. Por isso que a gente tem que entrar, qual o mundo ideal da empresa? Se eu fechar com 15%, por exemplo, para a empresa é muito bom, porque eu Sim. sei que ao longo do período, dos anos, essa margem vai se comendo nos dissídios. Inflação de CID e tudo. Então, assim, esse é um momento meu. Mas qual é minha margem limite para ser sustentável? Vamos supor, minha margem limite para ser sustentável é 11%. Então, se eu fechar em 15 é ótimo. Se eu fechar em 11 ainda não estou no prejuízo. Mas abaixo disso também não fecho mais. Eu acho que não sei se é dessa forma que você trabalha, mas agora, se o cara falar assim, não, mas por causa de 0,5% não vai fechar, depende também do contrato, depende da forma de pagamento. Tem cliente que paga em 10 dias, tem cliente que paga em 30. Eu tenho um contrato lá que paga em 120 dias. Esse cliente dá para dar desconto? Não dá, Não dá. não dá. Então, assim, porque o desconto já está da forma que já está girando o meu O seu dinheiro, né? dinheiro já tá trabalhando já e Já tá dando trabalhando com o meu desconto pra dinheiro. ele Então, já. assim, não, na verdade, você já está ganhando com o meu dinheiro. Então, são muitas variáveis numa hora de negociação. Na moeda de troca, mas eu fiz uma negociação com o cliente recentemente. Eu tinha a parte de vigilância, ele tinha a parte de limpeza e a parte de manutenção. Eu falei assim, olha, se a gente conseguir negociar a parte de limpeza e manutenção dentro do pacote, e se eu fizer o contrato de 12 para 36 meses, eu consigo trazer um saving. Aí eu falo preço na veia mesmo, porque eu diluí um pouco daquele contrato, consegui um número maior de pessoas, né, mão de obra,
Desde o supervisor, que eu tinha só para portaria conseguir ter um supervisor de facilities que eu assumisse toda a operação de limpeza e manutenção, ou seja, eu consegui diluir esse supervisor nos outros 2 contratos e consegui trazer um save. E ainda consegui fazer um investimento lá a parte de câmeras do CFTV com ele. Então a gente fez uma puta de uma negociação, um baita de um fechamento, mas foi por causa de moeda de troca. Mas é porque ele, na verdade, ele queria comprar de mim. Você saiu bem, eu vou fechar com você. Agora, Não, agora é sua vez agora de me ferrar agora. Cadê a sua pergunta? Não, eu quero fazer a mesma pergunta. Qual é a mesma pergunta? Hoje, quando o cliente fala assim, da Prime Beat, não, seu preço tá caro. Hoje, embora que você falou no início que você consegue ter uma taxa de retorno, mas e se você não tivesse essa taxa de retorno, como é que você... Primeiro eu vou indagar você e vou perguntar, o que pra você é caro? Não, mas ele compartilhou... Não, ele falou que é caro. Ele falou que é caro. Falou assim, Lucas, a Prime Video é cara. Aí eu vou querer entender pra você qual é a sua percepção de cara. Espera. Tá, então vai. Você tá perguntando pra mim, eu tenho que perguntar pra você. Então vai. Vou te falar, viu? Eu só argumento perguntando, mano. Não. Eu não convenço ninguém de nada. Não. Eu ajudo as pessoas a tomarem a melhor decisão, só isso. Mas eu não convenço ninguém de nada. Você tá sendo muito vendedor hoje. Não. O cara fala assim, Lucas, a Prime Video é a mais cara do mercado. Olhar pra essa câmera aqui. Pessoal, isso que é terceira venda, viu? Eu vou falar assim, ó, se você tá falando de preço, o meu preço é o mais alto do mercado. Mas eu te garanto que eu não sou o mais caro do mercado. Porque se você estiver falando de caro preço, eu sou o preço mais alto. Se estiver falando de caro, pra mim caro é aquilo que não traz retorno. Você pode fazer panfleto aqui na rua que você vai gastar pouquinho. Vai gastar R$100. Isso é conversa de vendedor. Mas eu sou o quê? Eu sou vendedor. Não, isso é conversa de vendedor. Mas eu sou vendedor. Você pode gastar R$100 aqui, panfleto, mandar um e-mail marketing, disparar, fazer um folder bonito e sair distribuindo na porta do condomínio. É baratinho. É baratinho. Hoje seus clientes você consegue vender 100% por videoconferência, né? Ou por telefone. 100% videoconferência. Hoje nem o cliente seu, ele faz questão de um representante ou um time ir até a empresa ou vir até aqui para conhecer a ferramenta? Tem muito cliente que fala assim, tá fechado, mas antes eu quero ir na empresa visitar. Acontece bastante, assim. Quando você falou uns 20%, assim. Quando você falou de estrutura, que a gente falou do brand, eu tô vendo as mesmas perguntas que você fez para mim, tá? Pode fazer. A questão do brand lá, uma empresa que não investe muito e a outra que investe nessa questão. Hoje você investe muito, aqui tem uma cara muito jovem, bem digital mesmo. Você acha que isso faz diferença? Né? Total. Para mim é total, Bando. Porque quando o cara tá contratando software, ele tá vendo aquela telinha. Qual que é a percepção de valor? O cara não é programador, ele não sabe contar quantas linhas de programação tem aquilo. Agora, quando ele começa a ver a estrutura por trás da ferramenta, quando ele começa a ver, porque aqui o meu negócio não é tecnologia na ponta. O meu negócio é ajudar o cliente a vender. Para isso eu tenho a ferramenta, mas eu tenho um time de SDR. Aí ele começa a ver que tem 3 pessoas ligando o dia inteiro para comprador, para qualificar, entender demanda, e ele vê a qualificação. 5 minutos de conversa com o comprador. Caramba, então tem uma equipe. Ele tá pagando por essa equipe, só que a diferença dele ver e não ver é muito grande. Quando ele vê, ele sabe pro dinheiro dele tá indo. Aí ele vê minha equipe de pesquisa, ligando pro comprador para saber se fechou, se não fechou. Aí ele vê o meu cara de produto, que é um cara caro de produto, que ele vem só para ficar conversando com o nosso cliente e perguntando o que poderia melhorar na ferramenta. Quase todos os meses a gente sai com uma funcionalidade nova para melhorar a experiência. Aí ele começa a ver a estrutura, que eu invisto em retenção. O que é retenção? Funcionário feliz. Funcionário feliz atende melhor, entrega melhor, está engajado com o sucesso do cliente. Ele começa a ver todo o ecossistema que ele paga e ele sabe a percepção de valor, o porquê que eu cobro mais do que às vezes o meu concorrente, que não tem cara, não tem rosto, ninguém sabe a estrutura, tá todo mundo home office. Então, o cliente ele gosta de ver aquilo que ele paga. Sabe quando você assiste aquele vídeo no Instagram, que o cara ele tá fazendo o relógio na pinça, assim, ó, aí ele pega a pecinha e você fala assim, caramba, que trabalho artesanal. E aí você começa a dar valor para aquilo. É a mesma coisa que eu faço aqui com a estrutura. Hoje o seu time de vendas, né, o que faz contato, eles conseguem multiplicar exatamente da forma que você tem esse entusiasmo, você colocou aqui, que eu quase assinei o pedido aqui. Eles conseguem multiplicar isso ou ainda você acha que ainda é muita coisa do Lucas ainda, de ser um negócio seu e tá... Hoje eu acho que meu time de vendas vende tão bem quanto eu, só que talvez de uma forma diferente. Eu sou muito apaixonado pela empresa, então
Quando eu vou falar, eu vou aumentar a voz, eu vou bater no peito, eu vou falar com um olhar que dificilmente eles vão conseguir fazer, mas eles vão entrar em outros aspectos que talvez eu não vou, porque eles estão fazendo 5 vendas todos os dias. Tem outros know-hows que eu não tenho. Então eu acho que é uma venda diferente. A maioria dos contratos que eu fecho aqui na Prime Bid, eu não falo da plataforma. Eu não falo da plataforma. Mas o cara começa a acreditar em mim. Ele acredita no que eu vou falar, ele vê o resultado, ele conversa com um cliente que tem resultado, ele tá no meio da rodinha. Eu pouco fico falando contrate a minha empresa. Eu sou muito contra isso. E aquele dash ali dá uma valorizada, né? Exatamente, lógico que valoriza. Ali é o resultado da empresa para todo mundo. Lucro da empresa, faturamento, custo, qualificação, feedback, nota de NPS, tá tudo ali para quem quiser ver. Funcionário, cliente, você, quem quiser tá ali. E como você analisa os seus competidores? Assim, putz, cara, teve uma sacada aqui e eu não tive. A plataforma ela nasceu olhando pro concorrente. Primeira coisa que eu fiz quando eu fui montar a Prime Bid é entrar no Reclame Aqui, Google Avaliações, Facebook, todos os canais de avaliação e olhar tudo que os meus concorrentes tinham de reclamação. Porque se eu parto do princípio que eu vou fazer uma plataforma diferente, eu não quero inventar o que ninguém nunca inventou, eu só quero fazer melhor o que o meu concorrente não faz. E aí eu começo a ver atendimento. Aí o cara que ele é muito de sistema, Bando, ele monta um sistema de atendimento com ticket, com suporte, o e-mail vai para nível 1, 2 e 3 urgente. A minha cabeça é assim, como que o cliente gosta de ser atendido? Rápido? Ele gosta de falar com gente ou é WhatsApp? Ele quer falar com alguém, ele quer resolver o problema dele, ele não quer saber do ticket. Então meu atendimento aqui vai ser por telefone, vai ser pelo WhatsApp. A minha empresa vai ter rosto. Vai ter rosto, vai ter o Lucas, vai todo mundo ver os funcionários da Prime Bid, para o cara começar a criar afeição com os mesmos valores da empresa, tecnologia, transformação, velocidade. Aí eu vou olhar para aquilo que ele não entrega. Pô, tá todo mundo falando aqui que as cotações que ele sobe, o cliente não atende. Pô, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou botar uma equipe de qualificação ligando para 100% dos compradores. Aí a argumentação que eu recebi é, mas isso é um custo alto. É, mas o meu cliente tem o custo alto do tempo dele. Ou ele vai fazer essa qualificação ou eu. Eu vou cobrar um pouco maior, porque o meu cliente é mais exigente, mas eu vou entregar um produto mais mastigado para ele, porque algum dos dois vão ter que qualificar, ou eu ou ele. Eu tenho certeza que eu consigo garantir talvez uma qualificação mais rápida, mais eficaz, porque esse é o meu negócio. O do meu cliente é terceirizar a mão de obra. E a parte de compliance, assim, pô, mas você tem 300 clientes vendo as mesmas, talvez em algum momento olhando as mesmas oportunidades. Como é que ele fala assim, como é que entro nessa? Eu tenho que ficar com alguém com o dedinho, com o dedo nervoso lá, para apertar, eu quero esse, quero esse. Como do outro lado, eu, como fornecedor, eu posso deixar de escapar ou não de uma grande oportunidade. Porque não adianta só investir na ferramenta. Você tem que, do outro lado, você tem que ter um profissional atento, muito ligado com sua diretoria, para saber o que interessa, o que não interessa, o que faz sentido, não faz sentido. E fica com aquele dedinho nervoso, né? Fica assim, é isso que eu quero. Se você, qualquer um que estiver assistindo, você preencher um formulário hoje de vendas na plataforma e você assinar hoje o contrato, só tem vaga para setembro. Não tem vaga São Paulo. Pô, mas é dinheiro que eu tô deixando na mesa. Hoje a gente tem 8 clientes na fila, esperando para entrar na plataforma, esperando outra empresa sair para entrar. Por que que eu crio a limitação? Porque o volume de cotações ele é limitado. Não existe cotações infinitas na plataforma. Então a gente limita o volume de fornecedores baseado no número de cotações de mercado para que todo mundo consiga participar do volume de cotações que contratou. Então esse é o primeiro ponto. E vai ter uma oportunidade muito boa. E você vai perder. Você vai perder. Porque tem 80 empresas dentro de São Paulo. Então não tem como 80 participar daquela cotação muito boa. Mas o que é muito bom para você, não é muito bom para o outro. Que não é muito bom para o outro. As cotações maiores são as menos concorridas. Porque o filtro é natural, né? Filtro é natural. E às vezes você vai participar de uma cotação que é muito boa, só que a outra cotação que é muito boa, seus créditos acabou. Você não vai conseguir chegar a tempo e o teu concorrente vai participar. Mas você vai contratar X número e vai participar daquele X número. Porque a diferença da plataforma da Prime Bid com outras ferramentas é que primeiro você vê a cotação, depois você contrata. É diferente de um serviço que eu vou te prometer que vai vir a cotação. Você tá vendo as cotações ali todos os meses. O desejo é seu, né? Participar ou não, né? Eu tiro o seu risco. E o desejo é seu de participar ou não. Então quando a gente fala de preço, de custo, eu já deixo muito claro para o meu cliente logo no começo da venda. Eu sou o mais caro dentro do mercado. Mas aí eu vou fazendo as perguntas para ele. Pouco eu vou falando de preço. Mas eu pergunto assim, Bando, vamos falar que a gente vai entrar numa negociação aqui agora. Você falou que meu produto é caro. Legal, eu tô cobrando aqui de você R$7.000, certo? R$7.000.
Eu falo assim, ó, pra você, primeira coisa, antes da gente falar do meu preço, gerar demanda pro teu time comercial é importante? Claro. É importante pra você. Então, alguma ferramenta, solução você vai ter que implementar, certo? Sim. Que soluções que você tem? Você pode ter uma prospecção ativa ou pode investir no digital. Basicamente são esses 2 canais principais que você tem. Se você for pro digital, você pode contratar uma agência, não pode? Sim. Quanto que custa uma agência, preço médio? Empresa pequena, assim, média, 10, 12 mil reais. 12 mil reais. 12 mil reais? É. Legal. E aí você vai ter que investir no Google. Quanto você vai gastar no Google? Uns 4, 5? 5 mil, Quanto que você gastou aí ao todo? 17, 17 mil, certo? E se no final do mês você não tiver nenhuma cotação? Quanto que você vai ter gasto? 17 mil. Mas você não teve nenhuma cotação. Aí fica mais caro. Todo o risco é seu, certo? Mas você paga a agência 100% e paga o Google? Paga os dois 100%. O risco é 100% seu. Tá, legal. E se você fizer o investimento num pré-vendedor? Você contratou um pré-vendedor, certo? Sim. Quanto que custa um pré-vendedor? Um salário de... Sem encargos vai... Não, com encargos, custo. 3 mil reais. 3 mil reais. Aí você vai contratar mais software, telefonia, alguém pra cuidar, você vai gastar uns 5 mil ao todo, certo? Sim. E se ele não agendar nenhuma visita, quanto que você paga? Além disso, muito mais do que isso. Você, não vai, você vai pagar os 5 mil, não vai? É. Aqui na plataforma tem o risco de você não participar das cotações? Só se você não quiser. Só se você não quiser. Aqui primeiro você vê a cotação, então eu tirei todo o seu risco. Pensando em cancelar com a WA. Então, eu vou fazendo as perguntas pro cliente e eu vou deixando no final ele tomar a decisão. Aí eu vou fazendo uma pergunta. Você tá me falando aqui, Bando, que você quer fechar contratos de grande porte, né? Qual que é um cliente de grande porte pra você? Não, hoje, seria pra mim, o ideal é médio. É médio porte. Quanto que é um cliente de médio porte pra Um você? ticket legal, acima de 100. 100 mil reais. É. Qual é a margem? Vamos falar que você trabalha com uma margem de 5%, certo? Então ficou 5 mil de lucro no bolso do dono da empresa, certo? Sim. Quanto tempo um contrato fica dentro da empresa? Vamos falar que fique 24 meses. 20 meses, vai. Certo? Então, 100 mil reais de lucro ficou no teu bolso pra ganhar um contrato desse. Uhum. Você vai enfiar 100 mil no bolso. Qual é o valor que você tem expectativa de investir pra ganhar um contrato desse? 100 reais? 200 reais? 1.000 reais? Então você quer investir 1.000 pra ganhar 100 mil? Você quer ter 100 vezes de retorno? Que negócio é esse da China que você tá inventando que tem 100 vezes de retorno? Uhum. O mundo real não é assim. Você conseguir contrato grande, investimento alto. Investimento pequeno, ou contrato pequeno, ou sem contrato nenhum. Então eu pouco fico falando de preço. Eu vou abaixar o preço com o cliente lá no final, quando eu isolo as negociações. E mesmo porque, na verdade, você não abaixa preço, porque, na verdade, ele tem vários pacotes. Então ele pode escolher um pacote de 3 mil, de 10 mil, 5 mil, de 10 mil. Qual o seu maior pacote? É uns 15 mil? Por aí. Então, na verdade, não é o caro, é o quanto você vai dar de crédito para ele, não é isso? Mas às vezes ele faz uma proposta para mim, Mas Lucas. tem outra empresa que tem o mesmo crédito com valor diferente? Tem. Às vezes ele fala para mim, Lucas, eu quero esse plano, porque o maior plano dá direito às cotações maiores. Eu quero esse plano, só que a minha proposta, em vez de 10 mil, eu quero pagar 9. Aí eu falo, mas por quê? Aí, na hora, o cara faz assim. É porque, deixa eu só entender, Bando, você quer pagar 9 porque você acha que não vale 10, ou porque você não tem esses 1.000 reais? Aí, na hora, o cara faz assim, ó, pra mim. Como assim? Porque ele entrou numa negociação que eu não entrei nela ainda. Uhum. Não, eu tenho, mas a minha proposta é 9. Entendi. Então você tá falando pra mim que você acha que não vale 10. Se eu falar que é 10, você não vai fechar comigo. Não. Calma aí. Você, Bando, você vai me cobrar quantos por cento? Você quer que eu te entregue 100% daquilo que eu prometi? Uhum. E se eu te entregar 90%? Metade dos seus créditos, às vezes, eu não te entregar. Vai ficar puto, né? Ué, mas você tá me cobrando 100%? Você tá me cobrando 100%, só que eu tenho que te cobrar 90%. Por quê? Eu sou chato pra negociar, mano. Aí até a hora que eu entendo que a negociação dos 9, então eu preciso de 12 meses de contrato. Me dá 12 meses de contrato que eu te faço 9. Não, mas, pessoal, ele não é vendedor, ele é comprador. Mas eu sempre fui muito ruim de oratória, de falar tudo. Mas, mano, eu fui estudar sobre negociação. Eu fiz o curso de Harvard de negociação. Eu já devo ter lido uns 5 livros de negociação. Tem técnica. O vai maluco não dá certo. O vai maluco não dá certo. Dá certo. Negociação é controle emocional. E eu falo que tem muito vendedor que ele morre na largada, né?
Na largada. Na Na largada, na saída, no Nossa. meio. E quando o cara fala assim. E quantas vezes eu já vi o vendedor falar assim, na hora do cara perguntar, tá, mas você tá me falando tudo isso daí, quanto que custa? Aí ele já fica nervoso. Ele fala assim: olha, custa 10, mas eu talvez consiga um desconto. Ele já desvalorizou o produto dele. Ele já falou com medo. 10 mil, que nem ele acha que vale 10 mil. Olha, custa 10, mas dependendo se a gente fechar, eu consigo um preço melhor. Então não custa 10 se você consegue um preço melhor. Então volta pra casa e vê o preço. E vários vendedores, a gente manda uma proposta de 100 mil. Ô chefe, vamos entrar com 99. Mas por quê? Não, é psicológico. Vamos entrar com... Você tá entrando na loja de 99 centavos, ou de 0,99, sabe que loja? Não, mas isso do dígito faz sentido. Não, mas tudo bem. Mas uma negociação de 100k, você tá falando de 1 milhão e 200 por ano? Não, essa é uma venda mais emocional, que faz sentido. Emocional, né? Não, mas foi uma aula da sua parte, hein? Você ensinou o cara a abrir o passo a passo da empresa, dos pés à cabeça, pra ele abrir a Bando Service, já é patenteada sua, né? Não. Mas, pessoal, logo em breve a gente vai fazer no Bootcamp um class, ou até na próprio marketing de vendas, vamos falar bastante sobre preço, né? Já tem a parte de precificação, que é a parte que o pessoal mais anota. Marketing é oba-oba, né? O pessoal quer saber do preço no final. Negativo. Pessoal, esse episódio aqui comigo com o Bando, se você gosta desse tipo de episódio, onde a gente foca um pouco mais no conteúdo, mais denso, deixa seu comentário aqui. E a Yara pediu pra eu falar para o pessoal se inscrever no canal. Porque você sabia que 80% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no bendito do canal? Mas você coloca o link, Yara? Não, tem ali o botão ali, inscrever-se. É só apertar o botãozinho assim, né? É só apertar o botãozinho. É tão simples, né? Meu, a gente se encontra toda terça-feira. Pega carro, chuva, sol. E você que tá do outro lado, não aperta o bendito do botão do inscrever. É se inscrever, né? É verdade, é só um botãozinho, cara. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima quarta. Até mais, pessoal.